Olá, falaremos sobre a filogenia do sistema complemento. Inicialmente, veremos o que é sistema complemento. O sistema complemento consiste em proteínas séricas e de superfície celular que interagem umas com as outras e com outras moléculas do sistema imunológico de uma maneira altamente regulada, para gerar produtos ou ações que eliminem os micro-organismos. As principais funções do sistema complemento consistem em ativar inflamações, promover a lise de bactérias, opsonizar o antígeno, auxiliar na solubilização e destruição dos complexos imunes e promover respostas humorais. Vamos agora fazer uma viagem pela filogenia do sistema complemento e mostrar como foi o seu surgimento nos diversos filos existentes. O sistema complemento é um dos mecanismos mais importantes da resposta imune inata. Quando uma substância estranha penetra no organismo, normalmente provoca ativação do sistema complemento. O sistema complemento reage para opsonizar os patógenos e induzir uma série de respostas inflamatórias que auxiliam no sistema de combate à infecção e, por meio de células do sistema fagocítico, a sua destruição. A evolução do sistema complemento iniciou com o inibidor de protease A2-macroglobulina. A duplicação de genes de diferenciação A2M e posterior mutação aleatória seguida por seleção natural deu origem a precursores que posteriormente se tornaram a proteína C3. O sistema primitivo possuía um mínimo de 3 componentes. O componente central seria C3, que seria ativado espontaneamente. C3 ativado seria ligado ao fator B equivalente, formando uma C3 convertase, que amplificaria o sinal original pela clivagem e ativação de muitas outras moléculas de C3. O terceiro componente desse sistema seria o receptor C3 expresso por fagócitos e capaz de ativar a fagocitose dos patógenos revestidos por C3. Estudos filogenéticos até agora realizados revelaram que todos os vertebrados, os peixes cartilaginosos e vertebrados superiores possuem um sistema de complemento bem desenvolvido, semelhante aos dos mamíferos. Em contraste, a composição e função do sistema complemento de peixes sem mandíbula e invertebrados são ainda pouco compreendidos. Embora o gene C3 não é encontrado em alguns artrópodes e nos nemátodas está presente em alguns quinidários. Assim, o gene C3 parece ter sido estabelecido antes da divergência dos protostômios deuterostômios e ter se perdido em algumas linhagens de invertebrados. Com a descoberta dos componentes do complemento em invertebrados, confirmou-se que o sistema primitivo teria mesmo 3 componentes. O C3 é um homólogo e um homólogo do fator B foi encontrado em equinodermos. Também acredita-se que possuem equivalentes ao fator D e da proteína reguladora do fator I. Nos urocordados foi identificado homólogos do fator C3 e fator B, e proteína do controle do complemento. Não se sabe o quão antigo é esse sistema do complemento opsonizante. Homólogos de C3 têm sido encontrados em invertebrados mais distantemente relacionados aos vertebrados do que são os equinodermos ou urocordados, notadamente caranguejos tipo ferradura e drosófila, mas suas funções não foram definidas. Em Drosófila parece existir no mínimo 4 homólogos a C3, contendo a ligação tioéster característica dessa família de proteínas. Essa ligação permite que a proteína ativada se ligue covalentemente à superfície do patógeno. Depois do aparecimento inicial, o sistema complemento parece ter evoluído pela aquisição de novas vias de ativação, permitindo que as superfícies microbianas fossem marcadas especificamente. O primeiro desses novos sistemas de ativação do complemento foi a via da ficolina,
que está presente em vertebrados, em alguns invertebrados e urocordados. As ficolinas estão relacionadas às colectinas, família a qual pertence a lectina que se liga à manose. A ativação do complemento por ficolinas e colectinas é mediada por serina protease, chamadas MASPs, que são capazes de clivar e ativar C2, C4 e C3. Nos vertebrados, MASP1 e MASP2 estão associadas às ficolinas e conectinas, o que também parece ser verdadeiro para as ficolinas de invertebrados. MASPs em invertebrados devem ser capazes de clivar e ativar C3. Tanto MBL quanto homólogos do componente C1q da via clássica do complemento, uma outra colectina, foram identificados no genoma Ciona. Isso sugere que na evolução da via clássica de ativação do complemento, mediada por anticorpos, a molécula ancestral de imunoglobulina surgiu de uma família de colectinas diversificadas. O complexo lectina-protease C3 e C3 receptor são provavelmente os componentes mínimos ancestrais do sistema complemento que funcionou para opsonizar e destruir o antígeno e foi identificado na linhagem de um assídio. O sistema complemento da lampreia, o vertebrado mais primitivo, é também baseada na lectina e semelhante ao sistema do assídio, mas o componente C1q age como a molécula de reconhecimento do sistema complemento da lampreia. Podemos ver na figura as vias representadas pelas setas cinzas, mostrando que o complemento surgiu há milhares de anos atrás. Provavelmente, os principais componentes, como fator B, C2, MASP, C1R e C1S, ocorreu antes do aparecimento dos peixes cartilaginosos. Os componentes da via lectina, como MBL, ficolinas e MASP, foram identificados em vertebrados assídios. Os componentes da via clássica são vistos em peixes cartilaginosos, como o tubarão, e vertebrados superiores, embora C1q na lampreia é identificado como uma lectina. Na figura, podemos ver que a imunidade adquirida foi estabelecida numa fase precoce da evolução dos vertebrados com mandíbula. Somente a partir dos peixes mandibulados observamos a presença da via clássica. A via alternativa e da lectina estão presentes nos vertebrados e alguns invertebrados. A adição da via lectina para o sistema do complemento pode ter ocorrido antes ou após a criação de C4. Uma das características principais de qualquer modelo de evolução do complemento é a noção de que C4 e C5 foram criados a partir de duplicações de gene de C3. No entanto, ainda não está claro se C4 foi criado primeiro ou C5. Nos vertebrados sem mandíbula, só C3 está presente. Em vertebrados com mandíbula, ambos estão presentes. Independentemente disso, em algum ponto antes ou depois do surgimento dos vertebrados com mandíbula, a via lectina foi adicionada ao sistema do complemento. C5 foi inicialmente criado e teve atividade opsonizantes e atividade anafilotoxina. Uma molécula com domínio de perfurina, que é o domínio-chave na mediação das lises de células, apareceu. Com o tempo, esse gene perfurina, como evoluíram em C6, C7 e C8, e pode lisar células enucleados. C9 foi adicionada como um passo final, de modo a formar um poro capaz de lisar as células nucleares.